Vamos passar para a Luísa agora, direto, para a Luísa Monteiro, professora de dança da UFPA, bailarina. E o assunto é um outro seminário, que é o seminário de pesquisa em dança. É a dança e suas fronteiras educacionais. Esse seminário só vai ser realizado na próxima semana. Já trouxe a Luísa aqui para falar um pouquinho sobre isso também, que é um assunto interessante, né, Luísa? Obrigada também por você ter vindo. Bate-papo. Como é que surge a ideia? É o 6º ano, né, desse seminário, mas assim, vocês estão exatamente debatendo, vão debater exatamente o que nesse seminário? Certo. É a pedagogia da dança, pode-se dizer assim? Ou... Na verdade, esse seminário ele surge no seio da Universidade Federal do Pará, né, dentro de um curso que ainda é novo, que é o curso de licenciatura plena em dança. Então, ele iniciou no ano de 2008 e logo em 2008, duas professoras da casa, a professora Mariana Azevedo e a professora doutora Gisele Guilhom, elas pensaram na proposta de inserir um seminário de pesquisa em dança dentro da própria universidade, né, propriamente para abarcar os cursos que falavam sobre dança e que por hora haviam surgido, né, o de licenciatura. Nós também temos o curso técnico de dança e temos os cursos básicos, que até nessa época ainda eram as oficinas, os cursos livres para atender faixas etárias menores, né, que não o ensino técnico e o ensino superior. E a cada ano o seminário ele se renova com temáticas diferentes, né, com convidados diferentes que vêm de fora, professores também da casa que participam de mesas redondas, propõem workshops. Esse ano a proposta é estreitar ainda mais os laços da dança com as questões da educação, né? Entendendo que como um curso de licenciatura, né, nós estamos formando futuros docentes e que nós precisamos deixar ainda mais estreitos esses laços para que os nossos alunos percebam que a dança ela está cada vez mais se instituindo como área do conhecimento, ela está entrando nas universidades, ela está principalmente entrando nas escolas e fazendo um mercado cada vez mais amplo tanto para professores quanto para alunos. Então a proposta é discutir esse tema. Nós temos uma convidada esse ano, que é a professora Isabel Marques, que vem de São Paulo com a gente para discutir fortemente esses temas, mas também temos na grade do seminário tantos outros colegas, né, parceiros que vêm de fora de Belém, como a professora Denise Zenícola, o professor Edu Oliveira, que vão discutir outras temáticas, como a dança e a inclusão, né, como nós podemos inserir pessoas portadoras de necessidades especiais para um processo artístico, pedagógico da dança. Então são várias questões que vão ser discutidas de segunda-feira da semana que vem, do dia 23 ao dia 27. Se não me falha a memória, pela parte da manhã, pela parte da tarde, pela parte da noite, aí com uma ampla grade de atividades. Básico, a dança e suas fronteiras educacionais. É a educação, isso. Né? Pelo que foi passando aqui pela produção, nesse releasezinho, né? Passando por questões que envolvem a dança afro-brasileira, a inclusão e processos de criação. Isso. Estamos na Amazônia, né? E como está na Amazônia, eu particularmente eu sou defensor e gosto sempre de estar trazendo o tema, que é a questão das etnias, né? Que estamos falando de um processo de expressão corporal com particularidades e peculiaridades que são integradas a uma questão de cultura que, na verdade, está inserida nessa cena, nesse contexto mais amplo. E quando eu vejo, envolve a dança afro-brasileira, que para mim tem o mesmo significado e importância, porque nós somos três, né? Temos um pouquinho de cada um, do português, do indígena e do africano. Mas a questão indígena, a gente percebe principalmente na nossa região, ela não tem, talvez por ser uma coisa que esteja ao nosso lado, talvez ela não tenha o espaço que deveria ter. Então eu pergunto, existe algum processo, ou existe alguém participando do grupo que tem um processo de pesquisa nessa questão desse simbolismo do movimento das etnias, ou então trazer isso para esse contexto? Existe? Certo. A professora Denise Zenícola, que é uma professora que vem de fora, justamente conversar com a gente, ela vai trabalhar, o workshop dela são as danças africanas, certo? A gente não tem ainda uma noção de como ela vai trabalhar isso com os nossos alunos, mas por se tratar justamente de um encaixe dentro de um seminário de pesquisa, cujo tema é danças e suas fronteiras educacionais, a proposta de relação é justamente promover e aguçar o olhar dos nossos alunos para que eles possam se atentar para essas peculiaridades. Até porque, como a gente trabalha muito com o processo de criação e processo de formação, muito vem se discutindo de como você incita e estimula esse aluno para perceber as suas idiosincrasias, né? Do que é formado, para que é formado. Então, o seminário como um todo já se discutiu bastante tempo se
para que lado ele é voltado, se mais para um nível de bacharelado ou de licenciatura. Então a gente está tentando amarrar algumas questões e trazer convidados que possam colocar esse aluno, quando um professor especificamente tratando das questões dentro da universidade, ou né? Desenvolvendo algum processo de pesquisa, ou de extensão. Não necessariamente não tem alguém voltado especificamente, mas quando traz esses professores, até às vezes por uma carência na própria casa, é justamente para aguçar esse olhar, para tirar determinados preconceitos, né, dos nossos alunos e justamente para tentar inspirar outras corporalidades da pessoa que dança. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso e para incitar outros processos de criação e formação na área da dança também. Vamos dar uma passada ali pelo telespectador, né, Joyce? O que tem aí? Isso aí. A Manuela tem alguns comentários e uma pergunta para você. A Manuela Porto está parabenizando o seu trabalho e diz que lembra de você lá no comecinho do Colégio Moderno. O Sandro Gelmo parabeniza as entrevistas, que está gostando muito de tudo. Que bom. E tem uma perguntinha aqui para você, do Fabrício Amador. Como usar a arte da dança em projetos de inclusão, transformação e responsabilidade social em comunidades e dentro da grade curricular das escolas públicas? Na verdade, são duas perguntas em uma. Certo. Infelizmente, a inserção da dança hoje nas escolas, ela se dá por meio do componente, ela ainda é um componente curricular, não é um componente curricular, ela é um conteúdo, se dá ainda por meio do componente curricular que é artes. Ela não, né? ela não está dentro da LDB, né? Ela vem como arte. Exatamente, ela vem como isso, ela vem, o professor, na verdade, que vai ministrar a dança, quando não é o educador físico, é o professor de artes, não é um profissional da dança. Não, é um profissional que ele tem que ser polivalente. Ele tem que ministrar a música, o teatro, as artes visuais e a dança. Então, infelizmente, os nossos alunos que estão se formando, eles ainda não têm, né, por conta que não está inserido na Lei de Diretrizes e Bases, nem nos nossos PCNs, ele não está convocado para ser inserido na escola para ministrar a dança pura e simplesmente. Deixa eu aproveitar e te interromper, você vai continuar ainda respondendo a pergunta, mas era porque é uma pergunta que eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que é uma pergunta meio pragmática, né, mas enfim, tem que ser feita. E aí, o mercado de trabalho para esse pessoal que sai do curso de dança da UFPA, né? Já que, por exemplo, aí já não pode entrar porque... Até pode, mas tem que dar conta de professor de arte, mas tem que dar conta das outras linguagens artísticas na escola. Então, é um mercado de trabalho promissor, interessante para esse profissional da dança? Inclusive, a gente vem discutindo isso muito dentro da universidade, porque muito se avançou, mas uma professora também, que é da universidade, que é a professora Anadel Tabor, colocou algumas questões para nós, dizendo que algumas coisas foram recuadas, porque ainda não se acredita na dança enquanto área do conhecimento. Né? Então, ela ainda é conteúdo e não componente curricular. Então, é um mercado promissor no sentido de que a gente pode formar esse aluno para ser professor de uma universidade, para ser professor de escolas públicas e escolas privadas, mas ministrando a dança como atividade extracurricular, né? As chamadas oficinas de dança, os cursos livres, ou para as academias, clubes, projetos, grupo, exatamente, um trabalho artístico, autoral, que queiram trabalhar com a dança no sentido artístico, de formação mesmo, mas no que diz respeito à educação formal, não é oficializado o professor para que você estava explicando. Nós temos alguns alunos que eles já estão formados e que fizeram concurso, são concursados, mas estão como professor de artes. Então, o que eu converso com os meus alunos? A gente vem discutindo bastante. Abre-se algumas frestas, claro que o carro-chefe desse aluno vai ser a dança. Agora, como a partir da dança tentar engajar os outros conteúdos, que é o teatro, as artes visuais e a própria música. E como usar a dança, que foi a pergunta do Fabrício também, para a inclusão social desses alunos? Uma das nossas disciplinas, e que vai ser também tema do seminário de pesquisa, é justamente essa dança inclusiva, que vai ser pelo Edu Oliveira. Há muito vem se discutindo sobre isso, que o primeiro cerne tons que tratam acerca da dança e da dança como educação. Então, na verdade, para a gente poder se focar num olhar inclusivo da dança, a gente precisa primeiro ver que incluir o outro é uma questão de se conhecer, né? Então, na verdade, a dança ela é inclusiva por si só. Não basta eu ter uma necessidade especial no sentido de não ter uma perna, de não ter o braço, para que eu seja, na verdade, portadora de uma necessidade, eu preciso ser incluído. Todos nós precisamos ser incluídos, porque cada um de nós temos
deficiências não é mais usado. Nós temos Cada um necessidades. de nós é um portador de uma necessidade Exatamente. especial, né? Então, na verdade é isso. Outros menos. Mas é preciso se reconhecer isso para poder trabalhar não só na escola, como ele falou, nos projetos sociais, para que a gente possa, na verdade, conhecer as habilidades, as destrezas daquele corpo específico, dos corpos envolvidos no processo, para poder trabalhar. Porque a metodologia, ela é um caminho. Um caminho para ser trilhado depende da realidade, depende dos indivíduos que estiverem inseridos. Olha aqui um prejuízo que a repressão causou para a gente, né? Quando foi separado o Ministério da Educação da Cultura, né, a arte se desvinculou como elemento base da educação e, por exemplo, acontece o que é hoje. Por exemplo, a música já está dentro da LBD, da LDB, mas ainda não conseguiu se estabelecer dentro da cena da grade das escolas públicas. Exatamente. Então, quer dizer, o distanciamento, a força da ruptura que foi, a distância foi absurda, quer dizer, e a dança hoje, a gente vê, por exemplo, o próprio hip hop, que é essa que está vindo da street art, essa galera, a pancadaria por uma disputa de dança com ritmo, quer dizer, que é uma disputa mais inteligente, mais avançada, utiliza o corpo. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Gente, nós estamos nos aproximando do finalzinho desse bloco. Deixa eu ver se tem mais alguma espectador, Joyce, principalmente para o Guilherme, porque ele vai sair agora nesse intervalo, tá? Ok. Vamos ver o que tem. Vou fazer só uma perguntinha para ela que já estava aqui no gancho. Teatro da Escola de Dança e Teatro da FPA. Nós temos as turmas para crianças, né, a partir dos 3, 4 anos, se eu não me engano, mas não tem uma idade específica. Em se tratando dos cursos técnicos, né, e da licenciatura, você tem que fazer uma inscrição. No caso da licenciatura, é por via do vestibular mesmo. Os cursos técnicos, basta que a pessoa vá lá, se inscreva, tem que ser a partir dos 16 anos, certo? Tem que estar cursando o ensino médio, ou já ter cursado, mas tem uma idade a partir de, e não um limite. E os cursos básicos que nós temos agora, que tem algumas turmas mais avançadas de balé clássico, basta procurar a secretaria lá da escola, pedir maiores informações e não necessariamente precisa passar por um processo seletivo, como um curso de licenciatura, por exemplo. Bacana. Então, Luísa, na próxima semana, o 6º seminário de pesquisa, né, lá na UFPA, a dança e suas fronteiras educacionais, não é isso? Está sendo coordenado pelos atuais coordenadores do curso técnico de dança, que é a professora Daísa Rosário, e pelo professor, que é coordenador do curso de licenciatura plena em dança, que é o professor Carlos Dergan. A Escola de Teatro e Dança da UFPA fica ali na Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Jerônimo Pimentel. Inscrições abertas? É uma pergunta, como é que vai para se inscrever? As inscrições estão abertas até sexta-feira, até amanhã, no máximo a sexta-feira, porque elas são feitas online. O endereço eletrônico, até passei para as meninas da produção, é o vispd.wordpress.com. Essas são as inscrições online. Mas claro que, para nós montarmos a programação no final de semana, você só pode se inscrever até sexta-feira propondo trabalhos ou então na tentativa de ocupar alguma das vagas do workshop. Até amanhã, então, Até amanhã. Mas até segunda-feira também nós aceitamos as inscrições das pessoas que só vão participar como ouvintes, né? A proposição de trabalho é até amanhã e para participação geral do evento até segunda-feira, terça-feira. E existe alguma taxa? Não, nenhuma taxa. É gratuito? É gratuito. Puxar suas orelhas, hein? Que o tempo tá passando. Deixa eu perguntar se era gratuito ou não. É gratuito. O que ficou pro Guilherme, Joyce? Olha, ainda ficou essa conversa de novela, de audiovisual, isso rende muito, né? Tem muita pergunta. Oh. Mas eu vou citar algumas aqui, as outras acho que a gente pode encaminhar, a produção pode encaminhar direto para ele. Pode, aí o Guilherme vai dar uma resposta aí mais geral, né? Tá. A Maria de Fátima do Guamá, ela pergunta se a novela Vale Tudo poderia contextualizar bem essa questão da década de 80. Total, né?